Bom dia, meu povo. Saúde, paz e graça a todos. Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Profetas do Último Século. E hoje vamos começar uma série de ensino sobre o livro de Apocalipse. E no vídeo de hoje vamos começar pelo primeiro capítulo. Vamos começar pelo primeiro capítulo, segundo e terceiro capítulo de Apocalipse. Vocês sabem que João recebeu a visão, a revelação do livro de Apocalipse, que o significado da palavra Apocalipse também é revelação. João recebeu essa visão do livro de Apocalipse quando estava preso na ilha de Patmos, durante o reinado do imperador Dominiciano, quando ele estava exilado na ilha de Patmos por pregar o evangelho. Então João teve essa grande visão e recebeu a visita do anjo de Deus e de Jesus Cristo, e mandou que João escrevesse esse livro, o livro de Apocalipse, e essa visão, e principalmente que mandasse esse livro e essas cartas às 7 igrejas que estavam na Ásia. Mas quem foi João? João era um dos discípulos de Jesus e seguidor do Mestre, também irmão de Tiago, filho de Zebedeu, e o seu chamado está lá em Mateus capítulo 4, verso 21, quando Jesus passava pelo mar da Galileia, e ali chamou a João e a Tiago. E então João e Tiago largaram tudo e começaram a seguir o Senhor Jesus. João é também chamado o apóstolo do amor. É aquele discípulo mais íntimo amigo do Senhor Jesus, que após a ceia, ele chegava mais perto do Mestre e perguntava as curiosidades que tinha e tirava ali as suas dúvidas sobre todos os ensinamentos do Mestre. A ilha de Patmos, no mar Mediterrâneo, era uma prisão onde Roma mandava os prisioneiros e ali exilava. E João estava lá preso por causa do Evangelho, por pregar a palavra de Deus. Durante o governo de Roma. Hoje, a ilha de Patmos é situada na Grécia. Por que as 7 igrejas da Ásia foram tão importantes para o crescimento da igreja primitiva e para o contexto histórico? Porque as 7 igrejas da Ásia, elas estavam bem localizadas, vamos dizer assim, no centro do mundo. Ali onde faziam parte diversos países, que hoje se encontra a Turquia, o Iraque, Israel. Então dali partiu a palavra de Deus para o mundo, porque era também uma rota marítima, e ali, vamos dizer, era o centro comercial do mundo, e todos aqueles países próximos eram próximos uns dos outros, tinham portos, e esses portos serviam tanto para transportar mercadoria como passageiros. Então, por isso era importante essas 7 igrejas na Ásia. E vamos fazer a leitura do texto. Então, dada essa introdução sobre o apóstolo João e porque ele estava preso ali na ilha de Patmos,
Vamos ler então capítulo 1 de Apocalipse, versículo 9. Diz assim: João em Patmos, a visão de Jesus glorificado, mensagem às igrejas da Ásia. O título do texto. Capítulo de Apocalipse 1, verso 9, diz assim: Eu, João, que também sou irmão e companheiro na aflição e no reino e na paciência de Jesus Cristo, estava na ilha chamada Patmos por causa da palavra de Deus e pelo testemunho de Jesus Cristo. Eu fui arrebatado em espírito no dia do Senhor. Eu ouvi de trás de mim uma grande voz como de trombeta que dizia: O que vês, escreve-o num livro e envia às 7 igrejas que estão na Ásia: a Efeso, a Esmirna, a Pérgamo, a Tiátira, a Sardes, a Filadélfia e a Laodiceia. E virei-me para ver quem falava comigo, e virando-me, vi 7 castiçais de ouro, e no meio dos 7 castiçais um semelhante ao Filho do Homem, vestido até aos pés de uma veste comprida, cingido pelos peitos de um cinto de ouro. E a sua cabeça e cabelos eram brancos como a lã branca, como a neve, e os olhos como chamas de fogo. E os seus pés semelhante a latão reluzente, como se tivesse sido refinado numa fornalha, e a sua voz como a voz de muitas águas. E ele tinha na sua destra 7 estrelas, e da sua boca saía uma aguda espada de 2 fios, e o seu rosto era como o sol, quando na sua força resplandecente. E eu, quando ouvi, caí a seus pés como morto. E ele pôs sobre mim a sua destra, dizendo-me: Não temas, eu sou o primeiro e o último, o que vive e fui morto, mas eis que estou vivo para todo sempre. Amém. E tenho as chaves da morte e do inferno. Escreve as coisas que tem visto, e as que são, e as que depois destas hão de acontecer. O mistério das 7 estrelas que viste na minha destra, e dos 7 castiçais de ouro. As 7 estrelas são os 7 anjos das 7 igrejas, e os 7 castiçais são as 7 igrejas. Aleluia, glória a Deus. Então aqui João, preso, por pregar o evangelho, não tinha cometido crime nenhum, mas ele mesmo diz, estava preso pela palavra de Deus e pelo testemunho de Jesus Cristo. Então ele teve essa grande visão, e Jesus aparece agora glorificado e não mais como um simples homem. Então ele começa a descrever a visão, Virei-me para ver quem falava comigo, e virando-me, vi, no versículo 12 ali, e virando-me para ver quem falava comigo, vi 7 castiçais de ouro. Oh, glória a Deus! E no meio dos 7 castiçais, um semelhante ao Filho do Homem, vestido até aos pés de uma veste comprida, cingido pelos peitos com um cinto de ouro. Então, no meio dos 7 castiçais, que são as 7 igrejas que haviam na Ásia, um vestido com uma veste branca, com um cinto de ouro nos peitos. Esse homem, esse personagem é o próprio Jesus, presente nas suas igrejas, tanto nas primeiras como na de hoje, Então segue ali o versículo 13, no meio dos 7 castiçais, um semelhante ao Filho do Homem, vestido até os pés de uma veste comprida e cingido pelos peitos de um cinto de ouro. A sua cabeça e cabelos eram brancos como a lã e como a neve, e os seus olhos como chama de fogo. Versículo 15, e os seus pés semelhantes a latão reluzente, como se tivesse sido refinado na fornalha, e a sua voz como a voz de muitas águas. Oh, glória a Deus! Então ali João teve essa grande visão,
de Jesus glorificado e qual era a missão e o motivo por que Jesus estava ali. Jesus vinha trazer notícias de coisas que iriam acontecer no futuro, de coisas grandes, do fim dos tempos, que deveriam ser reveladas e noticiadas às suas igrejas que estavam ali na Ásia Menor. Então ele pediu para João escrever. Escreve tudo num livro, as visões que eu vou te mostrar e o que vai acontecer daqui para frente. E tu revela e envia essas cartas às minhas 7 igrejas, as sete igrejas que estão na Ásia. Amém? E o próprio Jesus, ali no versículo 20 do mesmo capítulo 1, ele mesmo diz qual é o mistério, né, das 7 estrelas e dos sete castiçais de ouro. Ali, no versículo 20, ele diz: o mistério das 7 estrelas que viste na minha destra e dos 7 castiçais de ouro. As 7 estrelas são os anjos, os 7 anjos das 7 igrejas, e os 7 castiçais são as 7 igrejas. Então, as 7 estrelas são aqueles que são os anjos que governavam essas 7 igrejas, são os apóstolos, aqueles que estavam no ministério de ensinar a palavra de Deus, de governar essas igrejas, de proclamar ao povo o evangelho. E essas são as 7 estrelas e são os 7 anjos que ali presidiam, que ali gerenciavam essas igrejas, por assim dizer. Eram os próprios apóstolos, eram os discípulos de Jesus. Então, essas 7 estrelas representavam os 7 anjos que estavam à frente dessas igrejas. Esses pastores, vamos dizer assim. E as sete estrelas, que viste na minha destra, e os 7 castiçais, as 7 estrelas são 7 anjos. E os 7 castiçais são as 7 igrejas. Então, veja bem, as 7 igrejas representam 7 castiçais. E os anjos representam aqueles que ministravam, que gerenciavam essas igrejas, que ensinavam a palavra de Deus, o evangelho. Eles representam 7 estrelas, ou 7 lâmpadas ali, né? Ensinando as igrejas e ali como representante dessas igrejas. Amém? E agora então, o apóstolo João ele começa a escrever as 7 cartas a cada uma das 7 igrejas. Então ele começa a escrever as 7 cartas e ele escreve, no capítulo 2 diz assim: escreve ao anjo da igreja que está em Efeso, isto diz aquele que tem na sua destra 7 estrelas e que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Oh, glória a Deus! Então Jesus está dizendo aqui, escreve ao anjo, escreve ao pastor, ao apóstolo, aquele que está lá governando aquela igreja, aquele que está lá pastoreando aquela igreja. E diz ainda que ele revela aqui que ele anda no meio das igrejas, que ele conhece as igrejas. Oh, glória a Deus! E aí ele continua no versículo 2 dizendo: eu sei as tuas obras, o teu trabalho, a tua paciência, e que não podes sofrer os maus, pusestes à prova os que dizem ser apóstolos e não o são, e o achastes mentirosos. Sofrestes e tem paciência, trabalhaste pelo meu nome e não te cansastes. Tenho, porém, contra ti, que deixaste tua primeira caridade, ou teu primeiro amor. Lembra-te, pois, onde caístes, arrepende, pratica as primeiras obras, quando não brevemente. A ti virei e tirarei do lugar o teu castiçal, se não te arrependeres.
Tens, porém, isto, que aborrece a obra dos nicolaítas, os quais também eu aborreço, que tens ouvidos, e aqui ele faz uma advertência: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas, e ao vencedor dá-lhe de comer da árvore da vida que está no meio do paraíso de Deus. Amém? Então, Jesus começa a relatar os pontos negativos e os pontos positivos de cada igreja. Então Jesus começa a dizer: eu conheço as tuas obras. Eu sei porque ele conhece. Como ele revelou no versículo anterior, no versículo 20, eu ando no meio das igrejas, eu sei as tuas obras. Eu estou presente. Amém? Então ele começa a descrever aqui: eu sei, no versículo 2 do capítulo 2, eu sei as tuas obras, o teu trabalho, a tua paciência, e não podes sofrer os maus, e puseste à prova os que disseste que são apóstolos, não são, mas são mentirosos, e sofreste a paciência e trabalhaste pelo meu nome. Amém? E não te cansaste. Então Jesus está vendo a obra daquela igreja, que é a primeira igreja em Éfeso. Então ele está dizendo: eu conheço a igreja de Éfeso, para ser mais exato, que tem um acento ali, Éfeso, a igreja de Éfeso. Então ele começa a relatar tudo que a igreja está passando e o que a igreja está fazendo de bom. E ele diz: eu conheço tuas obras, mas no versículo 4 ele começa então a advertir os pontos negativos contra a igreja, os pontos que a igreja está errada. Tenho, porém, contra ti, que deixaste o primeiro amor, ou seja, as primeiras obras, aquelas primeiras obras sinceras que todo cristão, quando é novo convertido, que começa no primeiro amor, nos primeiros passos, ele tem aquela sinceridade, aquele amor para com o próximo, para com os pobres. Então aqui diz que a igreja estava falhando nisso. E ele disse assim: lembra-te, pois, onde caíste. Está fazendo uma advertência à igreja de Éfeso. Ele diz assim: lembra-te, pois, onde caíste, arrepende, pratica as primeiras obras. Volta lá nas primeiras obras, no primeiro amor que tu tinha. Quando não, brevemente virei contra ti e tirarei teu castiçal. Então, Deus conhece a minha e as tuas obras. Deus conhece as obras das igrejas e a sinceridade de todas elas. E sabe também os pontos negativos e aonde elas estão errando. E aí ele faz uma advertência no versículo 7. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E ao que vencer, dá-lhe de comer da árvore da vida, que está no meio do paraíso de Deus. Oh, glória a Deus. Amém? E agora vamos seguindo a segunda carta à igreja de Esmirna. E ao anjo da igreja que está em Esmirna, isto diz o primeiro e o último, que foi morto e reviveu. Eu sei as tuas obras, e tribulação e pobreza, mas tu és rico. E a blasfêmia dos que se dizem judeus e não são, mas são a sinagoga de Satanás. Não tema das coisas que hás de padecer. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentado, e tereis uma tribulação de 10 dias. Sê fiel até a morte, e dar-te a coroa da vida. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz à igreja. E o que vencer não receberá o dano da segunda morte. Amém? Então, para cada uma das igrejas da Ásia, Jesus tinha uma recomendação. Jesus tinha ali o conhecimento das obras, dos pontos positivos e dos pontos negativos. Então ele diz também ao anjo, se dirige ao anjo, ao pastor da igreja, né? Que está em Esmirna, escreve isto, diz o primeiro e o último que foi morto e reviveu. Eu sei as tuas obras, e tribulação e pobreza, mas tu és rico. Então Jesus agora se
refere a uma outra igreja e ele diz assim que essa igreja era pobre, que essa igreja tinha tribulação, tinha perseguição. E ele diz assim, mas mesmo sendo pobre, tu é rico. Se dirigindo àquela igreja, né? Mesmo essa igreja sendo pobre, ele diz assim, tu és rico. Por quê? Porque padece por causa do meu nome. Porque padece perseguição e tribulação por causa do meu nome, por causa do meu evangelho. Ele diz, mas tu és rico. E aí no versículo 10 ele diz assim, nada temas das coisas que há de padecer. Ou seja, essa igreja ia sofrer mais ainda por causa do evangelho. E Jesus, pelas cartas de João, e então manda se dirigir ao anjo, manda essa carta endereçada ao anjo da igreja, ao pastor que pastoreava aquela igreja, aquela comunidade, aquela congregação. E ele diz assim no versículo 10, não tem umas coisas que ainda há de passar. E eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentado e tereis uma tribulação, mas ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. E aí ele faz a mesma advertência no versículo final. Quem tem ouvidos, que ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então, Jesus, Deus vai ter sempre algo a falar ao anjo da igreja, vai ter sempre algo a dizer à igreja, vai ter sempre alguma advertência a dizer à igreja, mas também vai ter algum elogio e algum reconhecimento às obras boas da igreja. Porque ele anda no meio, ele diz assim, eu sou aquele que anda no meio dos castiçais de ouro, amém? Que representam as igrejas. E agora então ele se refere à terceira igreja que está em Pérgamo. No versículo 12 diz assim, ao anjo da igreja que está em Pérgamo. Escreve isto, diz aquele que tem a espada aguda de 2 fios. Eu sei as tuas obras e onde habitas, que é onde está o trono de Satanás, e retens o meu nome e não negaste a minha fé, ainda que nos dias de Antipas, minha fiel testemunha, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Mas umas poucas coisas tenho contra ti, porque tens lá os que seguem a doutrina de Balaão, o qual ensinava a Balaque a lançar tropeços diante dos filhos de Israel, para que comessem dos sacrifícios da idolatria e se prostituíssem. Assim, tens também os que seguem a doutrina dos nicolaítas, o que eu aborreço. Arrepende-te, pois, quando não em brevemente virei a ti, e contra eles batalharei, com a espada na minha boca. Quem tem ouvidos diz o que o Espírito diz às igrejas. Então agora já nessa carta dirigida à terceira igreja de Pérgamo, então agora Jesus repreende as heresias e as falsas doutrinas que estavam sendo ensinadas àquela igreja e àquela comunidade. Amém? Veja no versículo 3, ele diz assim, eu sei as tuas obras e onde habitas, que é onde estás o trono de Satanás. E retens o meu nome e não negastes a minha fé. Aqui Jesus vê também a obra positiva da igreja, que mesmo eles sendo mortos, eles retêm o nome de Jesus e não negam a fé em Jesus. E aqui fala também de um mártir chamado Antipas, que foi morto por causa do evangelho. A minha fiel testemunha, ele diz assim, o qual foi morto entre vós, onde habita Satanás. Mas umas poucas coisas tem contra ti, porque tens lá os que seguem a doutrina de Balaão. Então aqui Jesus fala, né, das falsas doutrinas que estavam sendo ensinadas naquela igreja e das heresias. E no versículo 15, assim tens também os que seguem a doutrina dos nicolaítas, a qual eu aborreço.
ou seja, mais uma falsa doutrina e mais uma heresia estava sendo ensinada no meio daquela igreja de Pérgamo. E Jesus agora então envia esta carta direcionada ao anjo, ao pastor dali daquela igreja, para repreender estas coisas, para tirar estas coisas do meio da igreja. Muito bem, seguindo aqui na quarta igreja, a igreja de Tiátira. Versículo 18 diz assim: ao anjo da igreja de Tiátira escreve: isto diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chamas de fogo e os pés semelhantes a latão reluzente. Eu conheço as tuas obras e a tua caridade, e o teu serviço e a tua fé e a tua paciência, e que as tuas últimas obras são mais dos que as primeiras. Mas tenho contra ti que toleraste Jezabel, mulher que se diz profetiza e ensina, que ensine e negaste os meus servos, e engane os meus servos, para que se prostituam e comam sacrifício da idolatria. Dei-lhe tempo para que se arrependesse da sua prostituição e não se arrependeu. Eis que a porei numa cama, os que adulteram com ela, virá grande tribulação, se não se arrepender das suas obras. E ferirei de morte os seus filhos, e todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda as mentes e os corações, e darei a cada um de vós segundo as suas obras. Mas eu vos digo a vós e aos restantes que estão em Tiátira, e a todos quantos têm esta doutrina e não conheceram, como dizem, as profundezas de Satanás, que outra carga vos não porei, mas o que tendes retenho até que venha, porque ao que vencer e guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei poder sobre as nações, e com vara de ferro regerá, e com vara de ferro as regerá, e serão quebradas como vaso de oleiro, como também recebi de meu Pai, dar-lhe a estrela da manhã, e quem tem os ouvidos ouça as igrejas. Então aqui, nessa carta enviada ao anjo da igreja de Tiátira, Jesus repreende essa mulher chamada Jezabel, e quero deixar claro aqui, não é a mesma Jezabel lá que perseguiu o profeta Elias, não é a mesma Jezabel. Os irmãos sabem que antigamente existiam muitos nomes iguais, como nos dias de hoje. Existe muitos João, muitas Maria, muitos Pedro. Então não é a mesma Jezabel. Então essa Jezabel aqui, na igreja de Tiátira, ela se dizia profetisa, ela se proclamava profetisa e ensinava o engano. Está dizendo ali, né, no versículo do 20 em diante: mas tenho contra ti que toleraste que Jezabel, mulher que se diz profetiza, ensine e engane os meus servos, para que se prostituam. Então essa profetisa, ela estava se prostituindo nessa igreja de Tiátira e levando os servos do Senhor a se prostituir também. E estava desviando então os discípulos da salvação e de pregar o evangelho, porque ela estava ensinando a prostituição dentro da igreja. E dele tempo, no versículo 21, dele tempo para que se arrependesse de sua prostituição, mas não se arrependeu. Eis que porei numa cama, e agora vem o juízo de Jesus, né, contra aquela profetisa, aquela falsa profetisa, vamos dizer assim, aquela mulher que estava prostituindo a igreja de Tiátira. Então, no versículo 22, ele decreta juízo contra ela. Ele diz assim: eis que porei numa cama, e os que adulteram, e sobre os que adulteram com ela, grande tribulação, se não se arrepender de suas obras. E ferirei de morte a seus filhos, e toda a igreja saberá
que eu sou o Senhor e que anda e que sonda as mentes e os corações. E darei a cada um segundo as suas obras. Então agora Jesus ele envia uma carta à igreja de Tiátira, endereçada ao anjo, ao pastor daquela igreja, aquele apóstolo, aquele discípulo que estava ali presidindo aquela igreja, gerenciando, vamos dizer assim, e manda uma carta de advertência para que ele tomasse uma atitude e para que ele consertasse esse erro, para que ele tirasse essa mulher então que estava prostituindo a igreja, que estava prostituindo os discípulos, e que viesse então a consertar esse erro. E agora então Jesus ele decreta um juízo sobre essa mulher, porque não podemos brincar com a salvação, não podemos brincar com o evangelho. E Jesus, como ele disse, ele anda no meio das igrejas, ele conhece tudo que se passa com as igrejas em todo o mundo. Ele sabe os pontos negativos, como eu já disse, e os positivos. Ele sabe as coisas certas e as coisas erradas que estão acontecendo. E quando nós não nos arrependemos e decidimos, então, pelo pecado, aí nós temos que sofrer as consequências. Vem repreensão da parte de Deus. E muitas vezes essa repreensão é um juízo, um juízo até de morte. Então temos que ficar atentos a essas coisas que acontecem dentro das igrejas nos dias de hoje. E diz assim, e ferirei de morte até os seus filhos. Mas é uma repreensão para que toda a igreja visse que Jesus estava vendo o que estava acontecendo. E então toda a igreja, ele diz assim, então toda a igreja saberão que eu sou o que sonda as mentes e o coração. Era uma repreensão com o objetivo de corrigir aquele grande erro de prostituição na igreja de Tiátira. Amém, irmãos? Vamos seguindo aqui. Carta à quinta igreja de Sardes. No capítulo 3 diz assim, ao anjo da igreja que está em Sardes, escreve, isto diz o que tem os 7 espíritos de Deus e as 7 estrelas. Eu sei as tuas obras e que tens nome, que vives e que estás morto. Sê vigilante e confirma o restante que estava para morrer, porque não achei as tuas obras perfeitas diante de mim. Lembra-te, pois, de onde tens recebido e ouvido, e guarda e arrepende-te. Se não vigiares, virei a ti como um ladrão, e não saberás a que hora virei sobre ti. Versículo 4, mas também tem em Sardes algumas pessoas que não se contaminaram as suas vestes, e comigo andarão de branco, porquanto são dignas disso. Ao que vencer será vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma arriscarei seu nome do livro da vida. E confessarei seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então, aqui na igreja de Sardes, Jesus ele se relata aquele anjo e ao anjo da igreja, aquele pastor, da mesma forma que as outras. Ele diz assim, eu sei, o versículo, a partir da parte B ali do versículo, do capítulo 3, versículo 1, diz assim, eu sei as tuas obras, que tens nome, que vive, mas está morto. Sê vigilante e confirma o restante que estava para morrer, porque não achei as tuas obras perfeitas diante de mim. Veja bem, aqui a repreensão é séria. Não achei perfeitas as tuas obras diante de mim. Se relatando à igreja de Sardes, né? Lembra-te, pois, o que tens recebido e ouvido, e guarda e arrepende-te. E se não vigiares, virei sobre ti como um ladrão, e não saberá que hora eu virei sobre ti. Então Jesus aqui ele faz uma repreensão, lembra-te do que ouviste, do que aprendeste,
Lembra-te do que ensinaram, do evangelho que foi ensinado para ti. Jesus diz assim, né? No versículo 3 em diante. Lembra-te, pois, do que tem recebido e ouvido, ou seja, da palavra de Deus, dos ensinamentos do evangelho. E desguarda-o e arrepende-te. E se não vigiares, virei sobre ti como um ladrão, e não saberás a que hora eu venho. Então aqui mostra que essa igreja, ela não guardou aquilo que recebeu, não guardou os ensinamentos do evangelho, da palavra de Deus. E Jesus aqui faz uma advertência. Lembra-te do que tens ouvido e aprendido, e guarda-o, e arrepende-te, e vigia. Vigia para que não te tome isso que foi ensinado novamente, isso que tu recebeu. E é a mesma coisa que Jesus fala às igrejas de hoje. Guarda o que tu tem. Guarda o que tu tem recebido, os ensinamentos que tu tem recebido, o evangelho. Guarda a tua salvação. É a mesma coisa que Jesus está fazendo com essa igreja de Sardes. Amém, irmão? Versículo 7. Ali a sexta igreja que está em Filadélfia. Versículo 7. Ao anjo da igreja que está em Filadélfia, escreve: isto diz o que é santo, o que é verdadeiro e o que tem a chave de Davi. O que abre ninguém fecha, o que fecha ninguém abre. Eu sei as tuas obras, e eis que diante de ti pus uma porta aberta, e ninguém pode fechar. Tendo pouca força, guardastes a minha palavra e não negaste o meu nome. E eis que eu farei aos da sinagoga de Satanás, e aos que se dizem judeus e não são, mas mentem, eis que eu farei que venham e adorem prostrados aos teus pés, e saibam que eu te amo. Como guardaste a palavra da minha paciência, eu também te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo para tentar os habitantes da terra. Eis que venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Ao que vencer, eu farei coluna no templo de meu pai, e dele nunca sairá. E escreverei sobre ele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu, e do meu Deus, e também o meu nome, o meu novo nome. E quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Veja estas 7 cartas às 7 igrejas que estão na Ásia. Elas não servem, não serviram, vamos dizer assim, de repreensão ou de advertência somente às 7 igrejas daquela época, mas elas servem de advertência também às igrejas nos dias de hoje. Elas servem de advertência às igrejas atuais. Veja aqui que Jesus diz assim: eu sei as tuas obras, no versículo 8. Eu sei as tuas obras, e eis que diante de ti pus uma porta aberta, e ninguém pode fechar. Tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Então, aqui Jesus diz assim: tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Jesus está revelando aqui a grande perseguição que a igreja de Filadélfia estava sofrendo por pregar o evangelho, por pregar a palavra de Deus. E ele disse assim: mesmo tendo pouca força, não negaste o meu nome e guardaste a minha palavra. Amém? E agora diz assim que aqueles que estavam perseguindo, versículo 9, aqueles da sinagoga de Satanás, porque a perseguição da igreja envolve sempre Satanás, é sempre Satanás que está por trás, é o diabo, que não gosta que o reino de Deus seja proclamado, que o evangelho seja pregado, porque o evangelho traz salvação às pessoas e Satanás não quer que as pessoas se salvem, porque ele sabe que o tempo dele está curto, o tempo dele
está acabando, porque ele sabe que Jesus vem julgar ele e os seus anjos. Ele diz que ele vai ser lançado no lago de fogo ardente, ele e os seus anjos. E ele sabe que o tempo dele está acabando, então ele não quer que as pessoas se salvem. E aqui fala que essa sinagoga de Satanás era os que se dizem judeus e não são, mas mentem, diz ali no versículo 9, eis que eu os farei que venham e adorem prostrado aos teus pés e saibam que eu te amo. Oh, glória a Deus. Então, Jesus, por amor a essa igreja e aqueles perseguidores que estavam perseguindo ali a igreja de Filadélfia, Jesus então toma uma atitude e diz assim: eis que eu farei que eles venham, se prostrem a teus pés e adorem prostrado aos teus pés, porque eu te amo, diz assim a igreja de Filadélfia. E não duvido que isso realmente aconteceu, irmãos, porque Deus tem todo o poder no céu e na terra. Como guardaste a palavra, versículo 10, como guardaste a palavra da minha paciência, eu também te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo. E no versículo 11, eis que venho sem demora, guarda o que tens. E aqui ele diz novamente, né? Guarda o que tens recebido, os ensinamentos que tens recebido, guarda a tua coroa, guarda a tua salvação, guarda o que tem aprendido no Evangelho, guarda a minha palavra. Isso serve às igrejas de hoje também, que não têm guardado a palavra de Deus, que não têm guardado aquilo que tem sido ensinado. Amém? Versículo 10. Como guardaste a palavra da minha paciência, eu também te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo para tentar os que habitam na terra. Versículo 11. Eis que venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém roube a tua coroa. Saiba que eu e você, simplesmente por crer em Jesus, já somos salvos. E nós já temos direito à coroa da vida eterna. Essa coroa é minha, é sua e ninguém tira. E aqui Jesus faz uma advertência à igreja de Filadélfia. Guarda a tua coroa, para que ninguém tome a tua coroa, para que ninguém roube a tua coroa. Amém? E a quem vencer, eu farei coluna no templo de meu Pai, e dele nunca sairá. Escreverei sobre ele o nome do meu Deus, e o nome da cidade do meu Deus, a Nova Jerusalém, que desce do céu do meu Deus, e também o meu novo nome. Oh, glória a Deus, aleluia. Amém? Irmãos. E agora vamos à última carta, a última igreja da Ásia, que é Laodiceia. A última carta endereçada ao anjo, ao pastor daquela igreja. Diz assim: ao anjo da igreja que está em Laodiceia, escreve isto, diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Eu sei as tuas obras, e que nem és frio e nem quente. Tomara foste frio ou quente. Assim, porque és morno, e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Oh, glória a Deus. Como diz, rico sou, estou enriquecido e nada tenho falta. Não sabe que és um desgraçado, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compre ouro provado no fogo, para que te enriqueças, vestes brancas, para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unja os teus olhos com o colírio, para que vejas. E eu repreendo e castigo a todos quanto amo. Sê, pois, zeloso, arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Versículo 21. Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Amém? E aí, novamente, uma advertência. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém?
Então, nessa carta endereçada à igreja de Laodiceia, a última igreja, então, e a última carta, Jesus se dirige a essa igreja também conhecendo as suas obras, conhecendo os pontos positivos e os pontos negativos dessa igreja. Mas essa igreja, por assim dizer, é a igreja que tem mais ponto negativo. Por quê? No versículo 17, porque diz, sou rico e estou enriquecido e de nada tenho falta. E não sabes que é desgraçado, miserável, pobre, cego e nu. Amém? Então essa igreja, por ser rica, ela era soberba, vamos dizer assim, e ela achava que não tinha falta de nada. E ela achava porque, pela sua riqueza, pelas suas posses, ela estava bem situada, estava bem abastada, estava bem, amém? Estava bem de posses. E aí, Jesus então, e nem perseguição tinha essa igreja. Mas Jesus então, no versículo 18, ele começa a repreender, ele diz assim, aconselho que de mim compre ouro provado no fogo, para que te enriqueça, e veste branca, para que te vista. E não apareça a tua vergonha, a tua nudez, e que unja os teus olhos com colírio para que vejas. Então, como é de costume geralmente, dessas grandes igrejas que são ricas, elas se apoiam no seu poder aquisitivo e já não dão tanto a atenção para os ensinamentos da palavra de Deus, para o Evangelho. Amém? E elas começam a se apoiar então no dinheiro, na sua riqueza. E já deixam as doutrinas do Evangelho, e já não vigiam mais, e já não oram mais, e não buscam a Deus, e já não tem mais aquele temor, e já começam a abandonar as doutrinas do Evangelho. Isso a gente vê acontecer nos dias de hoje, nas igrejas de hoje. Já não vão mais aos cultos, já não buscam mais oração, já não fazem vigílias, já não tem mais tanto ensinamento da palavra de Deus, mas tem mais shows, grandes vigílias, não buscam mais a Deus, tem mais shows, trazem grandes cantores, grandes bandas, mas espiritualmente são mortas. E Jesus está dizendo aqui, essa igreja aqui, que é porque ela era rica, ela deixou os primeiros, vamos dizer assim, ela deixou o primeiro amor, o que Jesus recomendou às outras. Então agora ela estava apoiando-se somente na sua riqueza e vendo somente o seu status. Versículo 18, mas ele diz assim, aconselho que de mim compre ouro provado no fogo, para que te enriqueças, e veste branca, para que te vistas, e não apareça a tua vergonha, a tua nudez, e unja os teus olhos para que vejas. Ou seja, Jesus está dizendo claramente aqui que essa igreja aqui não tinha mais a visão, não tinha o Espírito Santo mais conduzindo essa igreja, mostrando os erros. Não tinha mais o Espírito Santo condenando o pecado. Essa igreja já estava dormindo e morta, porque já não tinha mais consciência do pecado que estava vivendo, não enxergava mais, por causa da sua riqueza. E aí ele diz assim, no versículo 19, eu repreendo e castigo a todos quanto amo, sê, pois, zeloso, arrepende-te, e eis que estou à porta e bato. Jesus estava chamando aquela igreja à repreensão, à reflexão, a não se apoiar no seu poder aquisitivo, a não se apoiar nas suas posses, no seu dinheiro, mas buscar a presença de Deus, buscar mais os ensinamentos do Evangelho.
viver mais o Evangelho. É isso que Jesus está dizendo a eles. Viver mais o Evangelho e deixar as riquezas de lado. Porque Jesus disse assim, as riquezas vão ficar aqui. Tudo vai ficar aqui. Mas a riqueza verdadeira estava no céu. Por isso que ele disse assim, aconselho que de mim compre ouro reprovado no fogo. Porque a Nova Jerusalém, que ele diz aqui, na carta anterior, na igreja de Filadélfia, a Nova Jerusalém, ela é feita de ouro. E essa é a riqueza verdadeira. Jesus manda nós comprar a riqueza verdadeira no céu. Jesus manda nós comprar a nossa salvação através da fé e apoiar a nossa riqueza no céu e não aqui. Amém? Jesus diz assim, ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça e nem a ferrugem consome, nem o ladrão rouba. Então não é para nós juntar riqueza aqui na terra, não é para nós se apoiar nas nossas riquezas, no nosso poder aquisitivo aqui na terra, mas é para nós buscar enriquecimento no céu. E aqui ele repreende essa igreja. Amém? E no versículo 16, versículo 15 em diante desse mesmo capítulo 3, no versículo 15 em diante, ele diz assim, eu sei as tuas obras, que nem és frio e nem quente. Tomaras fosses frio ou quente. Frio representa aqui a pessoa indouta, aquela pessoa que ainda não foi evangelizada, aquela pessoa que ainda não conhece o evangelho. Quente, aquela pessoa fervorosa, aquela pessoa que então já teve um encontro com Deus, aquela pessoa que vive no primeiro amor. E aí Jesus disse assim, tomara fosse frio ou quente. Ou seja, se ele fosse frio, ele ainda seria um pecador. Ele ainda não teria conhecimento do evangelho. E se fosse quente, ele seria um fervoroso. Mas porque tu é morno, ou seja, tu não é mais frio, tu não é mais frio, tu não é mais frio, tu não é mais pecador, porque tu já conhece, não é mais inocente, vamos dizer assim, essa é a palavra, tu não é mais inocente, porque tu já conhece, e tu não é fervoroso, mas tu é morno, tu já conhece, tu não é inocente, mas tu não é quente também, tu é morno, tu vive uma vida morna, tu já conhece, mas tu não busca com verdade, tu não busca com fervor, tu é morno, porque tu apoiou a tua vida na tua riqueza, tu estacionou e abandonou as primeiras obras, e nem prega a salvação. Essa igreja estava só vivendo a riqueza e não estava preocupada com a propagação do evangelho, não estava preocupada com o pecador, com proclamar o evangelho ao pecador, com a salvação de almas. Isso claramente mostra, esse texto claramente mostra isso. Tu não és frio e tu não és quente, mas tu é morno. Tu estacionou, simplesmente está vivendo a vida. E abandonaste as primeiras obras, abandonaste o primeiro amor. Amém? Então fica aqui essa repreensão e esse ensino sobre as sete cartas direcionadas às 7 igrejas da Ásia, pela revelação que Jesus deu a João na ilha de Patmos. E fica aqui então esse ensinamento nesse dia de hoje sobre Apocalipse. E esse é o primeiro vídeo da série. Com certeza vamos ter uma série aí de mais de 12 vídeos.
ensinando e mostrando e pregando a palavra sobre todo o livro de Apocalipse, sobre as revelações que ainda estão para vir, e que eu e você possamos estar atentos, como o Senhor Jesus advertiu no final de cada carta ali. Ele disse: quem tem ouvidos para ouvir, que ouça o que o Espírito diz às igrejas. Que eu e você podemos estar com os ouvidos sempre atentos ao que o Espírito Santo tem a dizer às igrejas e nos ensinar. Amém? E que possamos seguir os exemplos de boas obras destas igrejas, os pontos positivos que Jesus relatou nessas igrejas, e que podemos também condenar os pontos negativos e ter como uma advertência também para as nossas vidas nos dias de hoje. Amém? Fica aqui hoje esse ensinamento e até um próximo vídeo, se assim Deus o permitir, em nome de Jesus. Amém.